Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Vamos juntos estudar a palavra por meio da lição? Indo a Cristo fora do acampamento. E nós vamos entender aqui a orientação de Paulo. É bom a gente estudar, não é? Porque alguns textos não fazem sentido para o leitor do século XXI aqui no Brasil, se não levar em consideração o contexto histórico do autor do que se escreveu. Deixa eu ler para você. Deixa eu ler capítulo 13, a partir do versículo 10. Escute bem. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Que texto interessante, né? Olha o que está dizendo. Jesus foi sacrificado fora da porta para santificar o povo. Aí ele nos convida, saiamos, pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Aí ele diz que nós não esperamos uma cidade. Ele está dizendo, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas aqui há de vir. Bom, o que significa tudo isso? Eu gostaria de lembrar um fato teológico importante para você. Fora do arraial, ficavam os leprosos. Você se lembra quando alguém era cometido de lepra? Ele era impuro, então ele não podia estar no meio do povo para não contaminar mais ninguém. Então ele ficava fora do arraial. Deixa eu ler para você aqui, ó, Levíticos capítulo 13, versículo 46, que diz assim, ó, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Que coisa interessante, mas não era somente isso. Ali também eram queimados os animais, ou os cadáveres dos animais que eram sacrificados lá no templo. E também, sabe o que acontecia? Era fora do arraial que era condenado à morte aqueles que eram acusados de blasfêmia. Houve uma situação em que um filho de uma egípcia contendeu e brigou com um israelita. E diz a Bíblia que ele blasfemou contra o Senhor. Está lá em Levíticos, a partir do capítulo 24, a partir do versículo 10. Ele blasfemou, ele foi preso. Ficou preso até que o Senhor desse a sentença. Lembre-se que o povo de Israel era uma nação teocrática, é Deus que julgava o povo. Aí no capítulo 24, versículo 13, Deus dá a condenação. Veja o que diz lá. E disse o Senhor a Moisés, tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Que coisa interessante, você percebeu? Era isso, fora do arraial. Era como se dissesse, olha, Deus está dentro do arraial e o que está fora do arraial está contaminado. Então Deus não queria que o povo fosse contaminado dentro do arraial. Então aquilo que traria condenação, traria impureza, contaminação, deveria ser lançado fora do arraial. Olha Números capítulo 5, versículo 3. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Que coisa interessante, está vendo, meu amigo, minha amiga? Agora, o que Paulo está dizendo é que Jesus sofreu fora das portas. Claro, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. Por quê? Porque ele foi condenado por blasfêmia, foi acusado de blasfêmia. Foi lançado fora do arraial como algo vergonhoso e indecente. Aí o apóstolo Paulo vem nos convidando no capítulo 13, o versículo 13, saiamos, pois a ele fora do arraial e levemos o seu vitupério. Vitupério é vergonha. O que significa isso? Significa que nós precisamos estar dispostos a sofrer por Jesus nessa terra, assim como ele sofreu. Isso me faz lembrar o que Jesus disse lá em Marcos 8, versículo 34. Escute. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. É isso, querido amigo. É isso. É estar disposto a ir
aonde for preciso por Jesus. Ele lhe pergunta, até onde você está disposto a ir por Jesus? Você está disposto a sacrificar tudo o que você é e o que você tem? E Jesus, ele espera isso, que o sacrifício seja total, sem reserva. Que coisa difícil de ser feito, né? Eu admito, você também há de admitir, mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que se deixam influenciar por eles, aquele que tem real amizade com Cristo, por meio da leitura da palavra, da oração, da pregação do Evangelho, esses receberão o benefício de ser totalmente guiados por Ele. E aí, negar a si mesmo vai ser somente uma questão de consequência e um resultado natural. Mas eu gostaria de enfatizar um outro aspecto que é importante. Você se lembra no capítulo 33, o povo de Êxodo, o povo rebelou-se contra Deus e adorou o bezerro de ouro. Você se lembra? Muito bem. O Senhor ficou irritado com aquela situação e diz a Bíblia que ele tirou o tabernáculo do meio do povo e colocou fora do acampamento. Quer ver? Deixa eu ler para você Êxodo 33, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Que coisa interessante. O mesmo caminho da vergonha, fora do arraial, é o caminho de encontro com Deus. Parece algo paradoxal, né? Parece uma contradição, mas é exatamente isso. É ir a Jesus, não se envergonhar dele. Um dia Jesus disse assim, aquele que se envergonhar do Filho do Homem, o Filho do Homem se envergonhará dele diante do teu Pai, do Pai Celestial e dos seus santos anjos. É isso. Tem um texto na Bíblia que fala assim, honrarei aqueles que me honram. São textos que nós não podemos apagar ou contradizer, estão escritos, é a própria vontade do Altíssimo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, saia fora do arraial e leve o vitupério de Cristo. Ou seja, não se envergonhe dele, meu amigo. Porque aquilo que para o homem é vergonha, para nós é salvação. Ele disse assim, a cruz é loucura para o mundo, mas para mim é o poder de Deus, é a minha salvação. Me gloriarei na cruz de Cristo. Não se envergonhe dele. Tem pessoas que têm vergonha de ser identificados como cristãos. Tem pessoas que escondem a Bíblia para não levá-la nas mãos a fim de que outras pessoas o vejam com a Bíblia na mão. Tem pessoas que se envergonham de entrar numa igreja. Não faça isso, amigo e amiga. O Senhor Jesus espera que você enfrente tudo isso. Para o mundo pode ser vergonha, para eles pode ser desvantajoso, mas para nós é a glória, é a majestade, é a riqueza que existe, é a maior riqueza que existe. Jesus é a coroa da nossa vida, é a pérola de grande preço. Para as pessoas que estão lá fora, que não o conhecem, talvez eles não sentirão a mesma motivação porque não veem em Jesus o que nós vemos. Se você, até hoje, teve vergonha de Cristo, por alguma razão, essa lição, através desse pregador aqui que não tem importância alguma, Deus fala a você. Meu filho, minha filha, não faça isso. Leve o vitupério de Cristo fora do arraial. Vá ao encontro de Deus, porque ali você o encontrará. É assim que você alcançará o caminho que te leva para a salvação eterna. Que Deus abençoe você, viu? Quero orar contigo. Querido Pai Celestial, nos abençoe. Meu Deus, por favor, nos abençoe. A não permitir, por pressão de grupo ou qualquer outra circunstância, a nos envergonhar do nosso amado e estimado Salvador. Se porventura algum filho teu que me ouve nesse momento sentiu algum tipo de vergonha de não entregar a vida ao Senhor por pensar o que as pessoas acharam dele, Senhor, fale poderosamente ao seu coração e lhe mostre que a verdadeira riqueza, a pérola de grande preço, é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E é em nome dele que pedimos. Amém.
Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada, terminaremos a nossa semana, né? Aproveite bem o seu dia e tenha a paz de Deus no seu coração.